As pessoas costumam relacionar a revolução digital e a inteligência artificial ao futuro. Mas quando olhamos as diversas aplicações da tecnologia já disponíveis, fica claro que ela está aqui, no presente, impactando e modificando a forma como nos relacionamos e vivemos em sociedade. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender de que forma os avanços tecnológicos impactam nas carreiras, quais as habilidades que serão mais demandadas no futuro e quais as transformações que já estão em curso na educação e no mundo corporativo. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o coordenador de Democracia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS Rio, Marco Konopak, e o CEO da MJV Tecnologia e Inovação, Maurício Viana. Praticamente todas as ferramentas que usamos para estudar, comunicar ou trabalhar estão conectadas à internet. É o que chamamos de internet das coisas. Esse desenvolvimento tecnológico influencia constantes transformações na forma como nos relacionamos ou nas atividades que exercemos. Vamos ver a matéria. Chegamos à era da internet das coisas. Mas o que isso significa? Diversos objetos conectados à internet e que podem ou não se comunicar mutuamente. Pode ser um tablet, notebook, smartphone ou smart TV. Hoje, já existem geladeiras que avisam quando os alimentos estão acabando, e tudo isso através de aplicativos pelo celular. No futuro, a ideia é que mais aparelhos eletrodomésticos façam parte dessa conexão. A Internet das Coisas é uma derivação do termo em inglês Internet of Things, que também pode ser definido como Internet de todas as coisas. Mas apesar dos benefícios, ela vem sendo vista como uma ameaça aos empregos. Em julho de 2018, a Câmara Americana de Comércio, Anshan Rio, realizou o evento People Connections, um olhar para o futuro, que apresentou os principais impactos e tendências da transformação digital no mundo. Segundo José Cláudio Securato, um dos palestrantes, o Japão, um dos países mais reconhecidos pelo uso da tecnologia e a utilização de máquinas e robôs, possui aproximadamente 127 milhões de habitantes, e a taxa de desemprego é de apenas 2,5%. Para ele, não é preciso ter medo da revolução digital. Na verdade, a defesa era de que a revolução digital ela pode gerar outras oportunidades, mas no meio do caminho a gente vê, principalmente nos países em desenvolvimento, o impacto que elas podem gerar quando elas são introduzidas, quando essas tecnologias são introduzidas na sociedade. Vide aí a própria questão da mobilidade, né, com os aplicativos de mobilidade, enfim, várias outras transformações. Quais são os principais desafios para o Brasil na incorporação dessas tecnologias e desse desenvolvimento tecnológico, na opinião dos senhores? De fato, o Brasil tem uma série de desafios, em especial por conta do Brasil ainda não ter completado o seu processo de modernização, né? Então, você ainda tem deficiências na área de educação, na área de saneamento básico e tal, e ainda agora chega uma nova revolução em que o Brasil tem que se acompanhar e se adequar a um processo mundialmente construído nessas transformações que alguns estão falando de quarta revolução industrial. E, de fato, acho que o ponto principal é como formar as novas gerações para terem maior capacidade de se relacionar com essas inovações e também serem protagonistas nesse processo de transformação. É muito ruim pensar na construção brasileira num modelo dependente em que nós iremos seguir as tendências que estão sendo impostas por países que estão fazendo essas pesquisas, estão se preparando já há muito tempo, como é o caso do Japão, citado na matéria, que investe massivamente em pesquisa, em desenvolvimento, em educação para a tecnologia, e nós aqui correndo e não temos ainda um projeto nacional de desenvolvimento
tecnológico e uso das tecnologias aí à disposição. Você falou algo muito interessante, que é o fato do Brasil ainda não ter completado os seus ciclos de desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, a gente também é plataforma para a construção de soluções, né? Como um país em desenvolvimento, existem muitos problemas e que precisam de soluções que podem ser encontradas por essa via tecnológica. Uhum. Como é que a gente aproveita, então, essas oportunidades de construção de solução? O que precisa ser feito, né, no campo tanto do investimento quanto também dessa demanda feita pela sociedade para a construção dessas conexões? Para mim, acho que a gente precisa ter um investimento maior na questão do empreendedorismo, né? Assim, o profissional, quer dizer, os estudantes, né, eles me dá muita tristeza, muitas vezes, quando eu converso com alguns estudantes, onde o objetivo deles muitos ainda pensam que o objetivo é ter um emprego fixo. Quando, na verdade, hoje em dia, com o advento de toda a tecnologia, né, o próprio aluno ele precisa criar o emprego dele, né? Então, assim, as profissões do futuro vão ser criadas por eles mesmos e não esperar que uma grande organização vá contratá-los, né? Do ponto de vista assim, do que ocorre com toda essa transformação, né, digital que a gente acompanha, há de se investir mais em educação. Isso é fato. A gente, como empresa, né, privada, e até buscando a internacionalização, né, da MJV, a gente percebe ainda a carência em certos skills, né, como na área digital, né, propriamente dito. Nós particularmente investimos, inclusive, em laboratórios de internet das coisas. Nós temos 2 laboratórios no Rio e em São Paulo. São associados a universidades? Não, esses foram iniciativas próprias nossas de investir enfim, em soluções de IoT. Né? Mas a gente percebe justamente a carência de profissionais, né, e a demanda pelas empresas de se transformarem, né? Estão percebendo que os consumidores estão mudando seus hábitos de consumo, estão cada vez mais digitais, e os seus modelos de negócios, né, das empresas hoje não se adequam a esse novo consumidor. Elas precisam se transformar. E aí, assim, pensando na impossibilidade de frear o desenvolvimento tecnológico, de criar barreiras, porque hoje em dia o mundo está conectado. Como é que a gente pode trazer essas soluções para o dia a dia das cidades? Assim? A gente fala muito hoje de smart cities, mas o que é isso na prática? Já existem aplicações da internet das coisas para soluções de cidades que a gente possa visualizar aqui no Rio de Janeiro? De fato, assim, a internet das coisas, ou melhor, a conexão de tudo a todo momento, ela apresenta uma oportunidade na medida que ela pode gerar decisões melhores e informadas por gestores públicos na definição de políticas públicas. Então, por exemplo, você pode ter um acesso mais rápido à identificação de zonas deficientes de saneamento básico, ou zonas onde há risco alimentar, por exemplo, pessoas que possam estar passando fome e que precisam de algum tipo de política de assistência social naquele momento. Ou mesmo você pode ter a questão de controle de poluentes, e aí um controle maior sobre a questão dos veículos de transporte urbano e tal. Essas coisas são sensores que são coisas conectadas à internet que podem gerar uma gama de informação que pode melhorar a decisão dos gestores públicos e tornar as decisões mais informadas e mais assertivas. A gente, há pouco tempo atrás, tinha muito a percepção de que o gestor público agia no feeling, né? Então, com esse novo grau de informatização e produzindo informações de melhor qualidade, essas informações, inclusive, podem evitar tragédias, né? O Centro de Controle Operacional do Rio de Janeiro, por exemplo, tem sensores instalados em áreas de risco de desabamento e esses sensores estão conectados nessa central e pode, inclusive, antecipar, por exemplo, dias de muita chuva, quando há risco, de qualquer tipo de risco a uma determinada área.
eles podem antecipar ações utilizando desses sensores, que é um dos exemplos, né? A informatização, por exemplo, dos ônibus e do transporte público também é outra para entender melhor se os veículos estão se deslocando no tempo certo, ou se há algum problema. As câmeras também, né, conectadas à internet, são outro exemplo para identificar bloqueios de tráfego e tudo isso. Então, esses são exemplos que é o começo dessa era que ele está se colocando como a internet das coisas. Só adicionando ao que você está falando, que é o setor de agronegócios. Esse setor, para minha surpresa, está bastante avançado. É claro que existem... surpresa, talvez muito por desconhecimento da minha parte, mas eu fui participar de uma feira de agronegócios em Ribeirão Preto. Eu fiquei impressionado com a pujança desse setor e da tecnologia, né? Então, assim, o que acontece é que muitas vezes falta, né, investimentos, né, dinheiro muitas vezes para o agricultor, para que ele possa usar essa tecnologia, né, de agricultura de precisão, de você poder olhar, né, avaliar, né, a questão de umidade do solo, umidade da temperatura do ar, pressão, vento, enfim, chuva, quanto choveu naquela região, e daí projetar, né, uma abordagem, uma solução mais eficaz naquela plantação. São temas que estão diretamente ligados ao que a gente já falou nesse bloco, que é a educação, e que a gente vai voltar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Marco Konopak e Maurício Viana. Todas essas transformações tecnológicas também impactam na educação. Para o especialista José Cláudio Securato, é através da inteligência artificial que a nossa forma de aprender será sempre on e nunca mais off. Vamos ver. O primeiro grande passo para a gente poder sincronizar as mudanças que estão acontecendo no mundo, em todos os aspectos, sociedade, cultura, nova economia e tecnologia, é a gente quebrar barreiras antigas e oferecer coisas novas. Eu acho que o principal fundamento é parar de pensar a educação como um aspecto estático. Ou seja, parar de pensar em aprender quando a gente precisa aprender. O nosso processo de aprendizado ele deveria ser contínuo. Então, a ideia de como provavelmente nós fomos criados e educados, ela passa por um processo de ligar e desligar um botão dentro da educação. Então, é como se quando eu faço uma graduação, eu apertasse um botãozinho de modo aprender, e quando acaba a graduação eu desligo o modo aprender. E assim sucessivamente para os próximos cursos que eu vou fazer ao longo da minha vida. É claro que é natural do ser humano aprender sempre, de forma até intuitiva, até de forma solitária, mas a gente deveria estar aberto para um processo de aprendizagem contínua. A gente chama, na Sampo, a gente chama isso de on-learning, né? De on, de sempre ligado, e learning, de aprendizado. É um aprendizado que estaria sempre ligado. Então, o primeiro fato é uma mudança de mindset, uma mudança da forma que a gente pensa, como a gente encara, a forma de se preparar, não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida como um todo. Durante o evento realizado pela Anshan Rio, People Connections 2018, Securato apresentou o LIT, uma plataforma que, segundo ele, é um modelo disruptivo para a educação. O LIT é uma solução que vem em linha com essa ideia de on-learning, essa ideia de aprendizagem contínua. O LIT, ele é como se fosse um Netflix com um LinkedIn com inteligência artificial. Ele é um Netflix de cursos porque você assina, ele é uma plataforma por subscrição, e lá você tem acesso a todos os cursos, todos os conteúdos produzidos pela Sampo Escola de Negócios. De uma forma muito parecida, inclusive como navegação, do que tem um Netflix. Ela é um LinkedIn porque, além de você poder acessar esse Netflix de cursos, você pode interagir com pessoas como uma rede social. Você pode compartilhar, você pode comentar, você pode dar um like, como você pode fazer grupos de comunidades para discutir temas que foram tratados dentro desses cursos. E ele é uma inteligência artificial, porque a gente usa a inteligência artificial para personalizar a forma que as pessoas aprendem e para criar um tutor que possa ajudar você no seu processo de aprendizado. A forma de personalização, ela ajuda a definir o que você deve aprender e como você deve aprender. E a outra forma é dizer como você deveria aprender. Nós somos pessoas diferentes, aprendemos de forma diferente. Por inteligência artificial, a gente captura a sua personalidade, e pela sua personalidade, com o algoritmo próprio da Sampo, a gente diz qual é a forma que você
deveria aprender? Se você deveria aprender mais lendo, ouvindo, assistindo, conversando, enfim, qual é a melhor forma? Essas plataformas, assim, o LIT é só um exemplo de uma das plataformas de educação, mas elas estão se disseminando pelo mundo e, basicamente, elas trazem a oportunidade de você aprender fora do ambiente escolar ou de um ambiente mais tradicional. Mas como tem sido, na opinião de vocês, a incorporação dessas plataformas pelos ambientes tradicionais? E outra pergunta, se a gente tem conseguido já passar dessa questão da educação continuada, em que essa tecnologia tem se disseminado mais, para a educação básica e fundamental. Quer dizer, se isso tem conseguido dialogar com a educação básica, que é tão necessária, na verdade, porque está começando a formar os cidadãos que já nascem nessa realidade da internet das coisas. A gente tem algumas experiências de universidades que estão experimentando construir ambientes próprios para essa educação continuada, incluindo conteúdos para além da sala de aula, mas ainda representa aquele modelo on e off, ou seja, a chavinha liga e desliga que a matéria e o entrevistado demonstra. Ele ainda não é uma educação, não é uma preparação para a formação continuada de fato, ou seja, no interesse das pessoas buscarem conhecimento e novas formas de fazer coisas e aprender coisas, que isso deveria ser a representação de uma transformação na forma de aprender, na sua origem, e aí a gente remete à educação básica. Existem aí algumas escolas aí fora do sistema público que experimentam novas metodologias de ensino. Tem até aquela metodologia construtivista, né? Ou seja, que a criança acaba se relacionando com o seu objeto em estudo de uma outra forma, não com uma forma tutoriada, mas sim buscando a independência na forma da relação dela com o conhecimento. E isso está além até da tecnologia, né? É uma tecnologia, mas é uma tecnologia da forma de que a gente vê ela como computador e tal. O computador acaba vindo depois como uma ferramenta para ela seguir nessa relação de autoconhecimento e de busca do conhecimento. Que aí sim eu acho que a gente passaria por uma transformação realmente estrutural que chegaria às universidades, as formas de a gente se relacionar com o conhecimento. Quer dizer, o ensino hoje ele ainda é muito baseado, a meu ver, na própria Revolução Industrial, né? onde se você fizer um paralelo, né, com as fábricas, né, você ensina em batches, né, tem um horário, tem ponto, né, que é o horário da fábrica para sair, horário para sair. Então, quer dizer, e não se explora o real potencial dos alunos, né? Então, se um aluno ele tem muito interesse em matemática, ele fica ali restrito àquele contexto. E há estudos que mostram que se você permitir que o aluno se desenvolva mais naquela disciplina onde ele tem maior aptidão, as outras também vêm a cabo. Agora, só para a gente fechar esse bloco, a questão do uso do algoritmo, que ele também cita nessa plataforma LIT, que é algo que é muito questionado hoje, porque a gente está o tempo todo sendo monitorado e os algoritmos dizem um pouco do que a gente pode ver no mundo que é a internet. Até que ponto, né, você ter algoritmos que vão capturando seu perfil pode servir à educação ou para torná-la mais customizada para aquele cidadão? Os algoritmos podem ajudar a modelar as preferências, né, e isso tornar mais atraente determinadas informações. Os algoritmos eles vão se tornar cada vez mais necessários na nossa vida. É super importante colocar isso, porque num mundo em que você tem uma complexidade imensa, fluxo de informação gigantesco, a gente produz muita informação e tem muita informação disponível para consumir, você tem que ter alguma coisa aí no meio que organize, e o que organiza são esses algoritmos que, com base nas suas preferências, no seu modelo de comportamento, vão lá e customizam e entregam a informação certa naquele momento. Então, o algoritmo é uma questão, o que só no ITS a gente sempre coloca e critica muito
é importante que a gente busque também uma transparência desses algoritmos, que a gente não crie... Não pode esquecer o lado humano. Exatamente. E aí a máquina dominando o ser humano, porque o ser humano não sabe como o algoritmo funciona. E não, na verdade, o ser humano ainda tem que manter esse domínio da máquina, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. As mudanças climáticas colocaram a humanidade em alerta, e esse problema se transformou num terreno fértil para novos modelos de negócios sustentáveis. Na matéria a seguir, a especialista Jaqueline Weigel explica como a inteligência artificial e outros tipos de tecnologia podem se tornar uma ferramenta de desenvolvimento para os países que almejam alcançar metas sustentáveis. Eu acho que a gente tem vários alertas que a gente talvez até agora não tenha levado tanto a sério. Eu acho que antes de pensar em como a gente vai prosperar em termos de negócio, a gente precisa sim ter conversas globais e ter realmente debates em torno de criar sustentabilidade e atender todo esse desafio onde países estão se juntando para olhar para o planeta e para os seus desafios. Existem muitos alertas de verdade. Eu acho que a gente está com avisos muito claros de que o planeta não vai suportar a forma de viver, e eu acho que é aqui que entra a tecnologia. Eu acho que a inteligência artificial e toda a tecnologia tem muito tempo ainda de maturidade. A gente está aprendendo a abraçar tudo isso, mas eu acho que a tecnologia é a ferramenta que facilita para que o ser humano consiga levar a sério esse tempo limitado que a gente tem, antes que a gente tenha realmente um colapso mais sério, a gente tenha um prejuízo social e humano que pode afetar todos nós no negócio e na vida pessoal. Eu estava falando até então dos algoritmos, falando da importância deles para organizar a informação e possibilitar que o ser humano também utilize essas ferramentas tecnológicas para se formar, né, como cidadão, como empregado, como empreendedor dos seus negócios. E aí a gente tem como desafio as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi assinado também pelo Brasil, pelo mundo, e tem esse monitoramento das metas que, na verdade, tem que ser feito por tecnologia. Quer dizer, a gente não pode prescindir dela para poder ver até que ponto o mundo está conseguindo se organizar para alcançar esses objetivos comuns. De que forma e que oportunidades assim, a gente pode trazer para o contexto do Brasil e do estado do Rio de Janeiro para poder pensar essa sustentabilidade e poder oferecer soluções para quem está buscando, então, esse monitoramento? Nós, da MJV, somos pioneiros e grandes fãs do design, né? A gente acredita que problemas complexos, né, não vão ser resolvidos por uma abordagem tradicional, analítica de resolução de problemas. É necessária uma outra forma de se ver o problema. A tecnologia é fundamental, sim, para monitorar, para se medir, né, o avanço dos progressos, mas as soluções, elas vão vir de um pensar diferente. E como é que se pensa diferente? Como é que o designer ele pensa? Ele pensa, primeiramente, pensando nas pessoas, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas ali, que é o que a gente chama de design thinking na MJV, né? Que é pensando nas pessoas, como é que elas interagem com aquele problema. E muitas vezes a gente reenquadra o problema, porque a solução ela vem, muitas vezes, de olhar áreas adjacentes, né, do que está ocorrendo, e aí sim, endereçar colaborativamente, né? Então, o design a gente pensa trazendo pessoas com perspectivas diferentes, colaborando para buscar uma solução, prototipa essa solução antes de sair investindo rios de dinheiro para ver se essa solução vai funcionar ou não, trabalha visualmente, né? Então, eu acho que uma abordagem, né, centrada no ser humano, que é, né, a população, e o Estado do Rio de Janeiro investindo mais no design, a gente tem condições, tem grandes chances de chegar às soluções. E isso não é só, não estou falando por acaso, só você olhar UK, né, a Inglaterra. Tem o Design Council, investe fortemente em design e transformou, né, a cidade, né, quer dizer, transformou o Reino Unido num grande provedor de serviços, que é um possível caminho para o nosso Estado, né? Além da questão, a gente está falando do petróleo, que sim, mas o Rio de Janeiro tem um potencial enorme de ser
um local, um ambiente, né, de serviços, de exportação de serviços. Ainda são questões assim práticas que criam barreiras reais a isso. Uma questão cultural, quer dizer, a gente tem muitos dados disponíveis, mas um pouco movimento de utilização desses dados para tomar decisões. Como é que a gente quebra essa barreira? Tinha que investir em design, tinha que investir em um pensamento diferente. Por exemplo, em tecnologia, um exemplo... Claro que é importante você ter, né, know-how nessa área de informações de grande volume de dados, né, de Big Data, inteligência artificial, mas se você não tiver um olhar diferenciado, né, entender o motivo por trás das coisas, né, tem um exemplo clássico que fala, que tem a ver lá nos Estados Unidos, quando o fazendeiro chega para poder, todo dia de manhã, pro peruzinho lá receber o milho, aí quando ele chega... Né, todo dia, do ponto de vista de dados, aquele peru está feliz, porque está chegando lá alguém com o milho para poder alimentá-lo. Só que chega próximo, né, em novembro, ao invés do milho, o fazendeiro chega com uma peixeira desse tamanho para cortar o pescoço do peru. Né? Então, não basta só olhar dados, não basta olhar tecnologia, se não olhar por trás a motivação, as pessoas que estão envolvidas. Tem que humanizar, né? Tem que partir para o lado humano das coisas. E aí, em termos de políticas públicas, o que vocês acreditam que é o passo assim, que a gente precisa dar enquanto Estado para poder fazer uso dessa tecnologia que está disponível, desse conhecimento que o Estado do Rio de Janeiro tem beneficiado por essa concentração de universidades e centros de pesquisa e inovação que não tem em nenhum outro Estado semelhante? Como é que a gente pode aproveitar essas potencialidades para investir numa gestão que olhe para esses resultados? Trazer design na ponta da chuteira em todos os departamentos do Estado, privilegiar a ESG, que é uma super faculdade aqui da UERJ, que infelizmente, né, por conta dessa crise, né, ficou para segundo plano. Enfim, realmente privilegiar o design como uma alternativa, e isso vai dar mecanismos, né? Não é o design, não estou falando do design de produto, estou falando de usar a forma como o designer pensa para criar seus produtos na solução de problemas. Né? E foi o que eu já comentei. Isso vai dar um diferencial enorme. É o que a gente vê hoje na prática, eu como empreendedor, né, trabalhando no Brasil, trabalhando no mundo, na verdade. A empresa hoje está em 6 países diferentes. Né? Enfim, veja, o Estado do Rio de Janeiro ele tem 2 grandes ferramentas na mão para se preparar para esse novo momento do mundo. Seja a FAPERJ ou a UERJ. São 2 grandes ferramentas e com potencial enorme para pensar a orientação estratégica do Estado para daqui 20, 30 anos, olhando para esse cenário altamente conectado e que precisa responder a demandas locais. Como eu falei no começo da entrevista, não adianta a gente ficar pensando em importar modelos de fora, sendo que muitas vezes esses modelos não se adequam à nossa realidade do Estado. Então, e as pessoas que estão aqui vivendo nesse Estado é que entendem essas dores. Nós aqui como Estado, seria muito interessante se a gente estivesse produzindo, né, serviços, por exemplo, que são de alto valor agregado. Porque quando você está falando de agropecuária, tá bom, você vai vender o quê? Carne, né? Tá certo, é um possível caminho, mas acho que além desse caminho a gente precisa trazer, né, coisas que agreguem valor. Imagina, se a gente tivesse aqui um grande centro de geração, de especialização digital, qual país, qual empresa que não está precisando hoje disso? Está todo mundo precisando de soluções na área digital. Então, assim, a gente tem, como eu falei, tem a UERJ, tem outras grandes universidades aqui no estado que a gente deveria estar privilegiando, fomentando um ambiente de empreendedorismo, porque o brasileiro é muito criativo. Você é empreendedor muito criativo, todos nós somos criativos. É questão de ter oportunidade, de ter ambiente de negócio propício para que isso ocorra. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Marco. Obrigada, Maurício. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação até aqui. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.